Olá, eu sou Ana Cláudia Chandra, iniciando um novo trabalho aqui no Chandra Minutos Iluminados e também no canal do YouTube Is Espiritualidade, um canal que foi criado para falar de espiritualidade de forma leve, simples, objetiva, clara, como o sol é. Como Deus é o olho do sol, ilumina todos os nossos trabalhos devocionais. Ilumina toda a nossa boa vontade e compartilhar a espiritualidade com as pessoas que se interessam em autorrealização, ou seja, realizar-se através da alma e não olhar só para o corpo e achar que é um corpo. Então, dentro desses trabalhos tem o Bhagavad Gita, que eu também compartilho já há algum tempo aqui no canal, e hoje eu vou iniciar Bondade como Estilo de Vida. Bondade como Estilo de Vida, que é um livro de Chandramukha Swami, que ele é um guru, professor, guru, sua santidade, ele é um mestre espiritual autêntico dentro da sucessão discipular da ISKCON, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, de Deus. E Chandramukha, ele fala, por que escolher a bondade? Por que a gente deve escolher a bondade? Porque a bondade é um estilo de vida que mais se aproxima de Deus. Deus é pura bondade, pura misericórdia, pura benevolência, puro amor, e nós devemos amar Deus e ter em nossos corações essas qualidades. Essas qualidades, pois o Senhor ama um coração puro, um coração que quer viver na bondade, quer agir na bondade, quer pensar na bondade, quer falar de modo bondoso, quer se vestir de modo simples, quer ter uma vida simples com um pensamento elevado. E hoje eu vou falar aqui para vocês sobre a condição ideal para a autorrealização. Então eu vou ler algumas coisas, alguns trechos do Chandramukha Swami, e eu vou aqui pouco a pouco trazendo para vocês a minha palavra da forma que eu puder ajudar aqui nesse texto, né? Então, para nos ajudar a entender a importância vital da bondade, para nos autorrealizarmos, vamos observar o significado da palavra sattva. Sattva significa bondade em sânscrito. Sat significa verdade e tattva significa condição de. Então, seria condição da verdade, a bondade em sânscrito, né? E assim, a condição ideal para se livrar de Maya, da ilusão, seria acessar a verdade. E essa verdade é o próprio Deus. A Bhagavad Gita, o Bhagavad Gita, a canção do Supremo, traz esse guia da alma para que a gente possa, cada dia, cada hora, cada minuto, segundo, a gente possa aprender como se aproximar de Deus e ver Deus como uma pessoa. Pois Jesus diz na Bíblia que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E nós devemos ter um coração puro e viver baseado nessa verdade, né? Nessa bondade, né? E assim ele diz, as práticas de austeridade, os estudos espirituais, a caridade, executadas no modo da bondade, são sempre direcionadas ao serviço desinteressado, ou seja, o serviço devocional, desinteressado para a humanidade. E visar, acima de tudo, satisfazer a Deus, pois eu estou aqui neste momento, lendo este livro, compartilhando com vocês por que escolher a bondade, por que viver esta bondade para a autorrealização da nossa alma. Afinal, devemos repetir para nós, eu sou uma alma, filha de Deus, e não um corpo. Eu estou aqui para ajudar a humanidade a evoluir, e eu evoluo primeiro, eu peço a Deus misericórdia para que Ele me ajude nessa evolução e assim eu possa estar conectada com essa bondade para que eu possa satisfazer a Deus e buscar essa realidade, que é a realidade da bondade na minha vida, né? Então, quando as práticas não visam a autorrealização e a satisfação de Deus, elas têm outra finalidade e elas estão sob a influência da escuridão ou o modo da paixão, que o modo da paixão é aquele impulso que a gente tem e que a gente, às vezes, não é direcionado para Deus. É os impulsos diferentes de satisfazer os sentidos e de estarmos
conectado com a ilusão, com Maya, e achar que somos um corpo e que temos que cuidar desse corpo como se eu só tivesse essa vida e como se esse corpo fosse a única coisa que eu possuo e que eu tenho que sobreviver dentro desse corpo, quando na realidade o caminho não é esse. O caminho é o caminho da alma, da autorrealização, e a condição ideal para a autorrealização é você estar vivendo a bondade para buscar essa autorrealização. A palavra Sat não significa apenas verdade, mas também eternidade. E assim as escrituras sagradas védicas dos Vedas da Índia mencionam que os verdadeiros conhecedores do espírito Brahman, de Deus, executam austeridades, penitências e caridade sobre a via da bondade. Então a bondade ela vai ser sempre o estilo de vida. Aqui no Ocidente temos Chico Xavier, temos Divaldo Franco, temos Madre Teresa de Calcutá, temos Irmã Dulce. Todos viveram no modo da bondade, trabalharam para Deus nesse modo da bondade. Mesmo sendo incompreendidos, mesmo fazendo os trabalhos e as pessoas criticando, falando mal, eles continuaram a viver nesse modo da bondade, porque a bondade é o que mais nos aproxima do estado de pureza da bondade de Deus, né? E assim, vamos sendo conduzidos para a autorrealização. Quando a gente busca essa bondade, a gente vai se autorrealizando, como alma em um corpo. E buscando entender Deus e cada vez mais trabalhar a nossa ignorância, trabalhar os nossos impulsos na paixão e buscar essa conexão com a bondade. Então aqui ele fala, a característica marcante do ser humano. A paixão é considerada marcante, a forma mais marcante dos seres humanos. Sobre seu jugo da paixão, o indivíduo se torna excessivamente ativo, embora muitas vezes sem a menor direção. Então, a condição ideal para a autorrealização é buscar a bondade. Já a característica marcante de nós, seres humanos, é o modo da paixão. Para preencher o vazio do seu cotidiano, ele costuma girar estonteantemente em torno de 1001 de suas invenções mentais. A mente o tempo todo, rodando, dando ideia, falando, acontecendo, sem dar um minuto de descanso para nós. E assim, geralmente, a gente não chega a nenhum lugar. Quando a gente escuta a mente, a gente vai entender que a mente mente, a palavra mente já está dizendo mentira, ela mente o tempo inteiro. Né? São tantas idas e vindas, tantas visitas a fazer, tantas reuniões a participar, tantos telefonemas a atender, tantos e-mails a responder que, ufa, cansa, né? E assim, de tanto correr, nós, pobres indivíduos, somos absorvidos e ficamos sem tempo para viver. Mas dá para ser feliz sem viver? Isso é uma pergunta. Mas dá para ser feliz sem viver? Eu acredito que não, porque a verdadeira vida é quando você descobre que você é uma alma e que você está aqui neste corpo para servir a Deus com amor e devoção. Porque a gente se esquece disso porque a gente está aqui vivendo nesse plano terreno, vivendo a Yoga Maya, que é a união com a ilusão. Também é uma energia que Deus emprega aqui como polimento para a nossa alma, para ver até que ponto nós vamos sair desse enredamento da matéria e nós vamos buscar a consciência de Deus, a consciência de Krishna, né? Dentro da filosofia dos Vedas, dentro do Bhagavad Gita e das escrituras sagradas. Então, esse canal Isa Espiritualidade, ele traz essa conexão com essa espiritualidade fácil, simples, bacana de se praticar. Por quê? Porque a gente não pode estar vivendo os modos da natureza material, bondade, paixão e ignorância, e essa bondade, vale se alientar, que nós vivemos, ainda não é a bondade original, que é a bondade do Supremo, do Divino, de Deus, né? Então, quando a gente vive nesse modo da paixão, a gente não tem tempo para viver e ser feliz, né? E, por outro lado, essa mesma paixão que se submete às pessoas a sentimentos variados, gerando uma gama de relacionamentos. E esses relacionamentos nem sempre são muito amigáveis, porque a gente vai vivendo sobre o modo da paixão, né? Como uma das suas marcas da paixão, temos registrados a ansiedade e a paixão que fermenta no coração do indivíduo a sensação de que sempre lhe falta algo, ou seja, ansiedade, ânsia por algo. Então, quando a gente tem ansiedade, a gente não consegue viver no modo da bondade,
Porque a gente está sempre querendo mais, mais e mais, e esse mais nunca chega. Por quê? Porque o que vai nos bastar, que vai nos trazer essa alegria, essa êxtase, é quando você trabalha com consciência, você está trabalhando para Deus, se ajudando como alma e ajudando o próximo, e ajudando o planeta, e ajudando a tudo que tem nesse planeta, e buscando essa bondade como estilo de vida, como diz Chandramukha Swami, né? Então, aqui nessa paixão, a gente fica arraigado, atrelado a esses tipos de ansiedade, depressão e tantas coisas, tantas carências verdadeiras, como ele diz aqui, né? A paixão é incapaz de entender que a amargura de sua própria solidão será interrompida somente através da conexão plena com o absoluto. Eu vou ler de novo. A paixão o induz a buscar no outro a parte que lhe falta, não é isso? A gente fica correndo atrás de relacionamentos, de pessoas, de amizade, e ninguém vai dar o que Deus dá para a gente. A pessoa é incapaz de entender que a amargura de sua própria solidão, a amargura da sua própria solidão, será interrompida somente através da conexão plena com o absoluto. Quando a gente se conecta com Deus, a gente não se sente só. A gente está preenchido desse amor. Eu sou este modelo. Eu posso aqui falar para vocês que eu sou esse modelo. Depois que eu entendi que eu sou uma alma e que eu devo servir a Deus com consciência, estar em serviço devocional, oferecer tudo para Deus, porque afinal tudo vem dele, e tudo é dele, e tudo volta para ele, a gente para de se sentir só neste mundo. E a gente anda com Deus, viaja com Deus, vai fazer exercícios com Deus, a gente entrega a nossa vida a Deus e faz de Deus o nosso amigo mais íntimo, porque Deus sendo o nosso amigo mais íntimo, ele jamais vai nos decepcionar, porque como diz Srila Prabhupada, nunca confie em uma alma condicionada, porque ela vai sempre lhe decepcionar, porque nós estamos sob a condição de Yoga Maya, e Yoga Maya traz a ilusão e a gente fica perdido nesse emaranhado e a gente se desconecta do Supremo e termina cometendo erros conosco e com o outro e gerando uma série de frustrações. Então, nesse processo aqui, a paixão, ela deve ser levada para a bondade, para que você possa estar devidamente nutrida com valores humanos, tais como veracidade, a verdade, ser verdadeiro. O mais difícil que seja verdade, seja verdadeiro. Mais difícil que seja falar, fala a verdade, né? Respeito, respeitar a si próprio e o outro, respeitar o outro. Gentileza, gentileza gera gentileza, já diz o profeta gentileza, né? Carinho, ter carinho por mim, por Deus, principalmente por Deus, depois por mim, depois pelo outro, porque Jesus já diz, ame a si mesmo, ao próximo e a Deus sobre todas as coisas. Então, quando a gente tem todas essas qualidades, a paixão rapidamente migra para o modo da bondade, porque a gente está usando essas características bondosas. E cria essa harmonia e consonância entre as pessoas, seja na esfera profissional, amistosa ou conjugal. Tentem fazer isso e vocês vão ver a diferença. O problema é que a paixão nunca se encontra sozinha. Como compete constantemente entre si os três modos da natureza material, bondade, paixão e ignorância, eles estão sempre se cruzando, interligando e combinando e deixando o sujeito, a alma, meio maluquete, porque a gente fica perdido sem saber para onde vai. Portanto, para entendermos melhor as características da paixão, vamos dividi-la em construtiva e destrutiva, que ficará para o próximo compartilhamento. Iremos falar sobre a paixão construtiva e a paixão destrutiva. Então, eu encerro aqui 15 minutinhos de evolução com Chandra, com o livro Bondade como Estilo de Vida, de Chandramukha Swami, guru e professor da ISKCON, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. E com as minhas palavras, com a permissão de Deus acima de tudo e de todos, para que a gente possa trazer esse caminho de bem-aventurança, pois a alma ela é eterna, cheia de conhecimento e bem-aventurança menor. E Deus é eterno, cheio de conhecimento e bem-aventurança maior. E nessa fusão,
Nós estamos em união com o Supremo, aprendendo a sermos bondosos, como Deus o é. Com gratidão, eu encerro mais um dia de compartilhamento aqui do Chandra, Minutos de Evolução com a Ana Cláudia Chandra. Gratidão.